Saudações a todos. Nesta 10ª parte do curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, abordaremos 2 indicadores de desempenho da produção. Lembramos a todos que treinamentos sobre os assuntos sendo tratados neste curso podem ocorrer tanto de forma presencial como online. Contate para informações de atendimento personalizado à sua empresa. Começamos este vídeo salientando que a gestão de produtividade na indústria, antes de tudo, começa com a organização, domínio de produtos e processos, planejamento e o controle matemático de índices de desempenho, dentre estes a produtividade e a eficiência. Sem estes requisitos, a tão necessária ênfase em aspectos motivacionais tende a se transformar em apenas boa vontade ou boas intenções, porém, em geral, sem desdobramentos práticos e efetivos nos resultados da empresa, apesar da mobilização e empenho de todos. Isto, sem dúvida, é extremamente nocivo, especialmente no aspecto psicológico, pois, ao ver malograr seus esforços, fica difícil as pessoas manterem o ânimo e a disposição para melhorar resultados. Instala-se em seu lugar a aceitação de resultados desfavoráveis que tende a contaminar a todos, o que é fatal para as empresas. Outra questão é que, se nos ativermos na lógica, não faz sentido algum perseguir e estimular altos índices de desempenho da produção em detrimento da qualidade dos produtos. Isto é, não faz sentido enfatizar a qualidade em entregas e faturamento em prejuízo à qualidade dos produtos em si mesmos. Porém, para definir custos de mão de obra, planejar a produção, determinar metas de produção e datas de entregas e faturamento, etc., é necessário que a empresa disponha de indicadores anteriormente coletados em relação ao desempenho da produção. Esclarecidos esses pontos, passemos à demonstração dos conceitos relativos aos índices de desempenho da produção. Vejamos esse exemplo básico. Digamos que a produção em sua capacidade máxima é 1000 unidades por dia. Porém, ao final do dia, somente 800 unidades foram efetivamente produzidas. Se 1000 unidades é 100% da capacidade de produção e 800 foram produzidas, então 800 dividido por 1000 igual a 0,8 ou 80%. O índice de produtividade dispensa o sinal percentual, bastando a referência a 80 de produtividade, mas muitos preferem mantê-lo para maior clareza. Antes de avançarmos no cálculo de índice de desempenho, através dos tempos padrão, cabe responder uma pergunta que ocorre por parte de colaboradores e mesmo de gestores. Por que a produção definida pelo tempo padrão raramente é alcançada? Em uma resposta resumida, podemos afirmar que o tempo padrão define capacidade de produção realmente viável, porém a 100% de produtividade. Esta é uma meta que as empresas lutam diariamente para alcançar. Se estabelecermos uma meta viável, mas admitirmos que não será atingida, definido como metas índices mais normais, então não haverá empenho por superação, organização, mobilização, eliminação de problemas e causas de queda da produção, inovações, etc, etc. Os cálculos dos índices de produtividade são, idealmente, feitos sobre minutos produzidos em relação aos minutos produtivos, sendo os minutos produzidos obtidos pela multiplicação dos tempos padrão unitários de cada produto pela produção correspondente ocorrida. Neste exemplo, consideramos que o tempo padrão para a produção de uma unidade é de 7,23 minutos. Então, os minutos produzidos serão 800 unidades vezes 7,23 igual a 5.784 minutos produzidos. Os minutos disponíveis são, por sua vez, obtidos pela multiplicação das pessoas existentes pela jornada do dia em minutos. A jornada do dia em minutos para o cálculo de produtividade considera os minutos em que efetivamente a produção pôde ocorrer, isto é, os intervalos na jornada não são considerados. Considerando uma jornada de 8,8 horas por dia, com 2 intervalos de 6 minutos, temos 8,8 horas vezes 60 igual a 528 minutos, menos os 12 minutos de intervalos totais, resulta em 516 minutos, ou 8,6 horas disponíveis para a produção. Para prosseguir com este exemplo, consideremos que, para a produção de 800 unidades, foram utilizadas 14 pessoas. Então, os minutos disponíveis totais para a produção são 14 pessoas vezes 516 minutos de jornada útil igual a 7.224 minutos. A partir desses dados, é possível o cálculo da produtividade pela divisão entre minutos produzidos e os minutos produtivos, ou 5.784 dividido por 7.224 igual a 80%. Ao alterar a produção ocorrida, o índice também altera. Também altera o índice de produtividade se for modificada a quantidade de pessoas envolvidas em uma mesma produção.
Havendo mais de um produto na produção ocorrida, havendo diferença no tempo padrão entre produtos, então os minutos produzidos devem ser obtidos multiplicando-se o tempo padrão de cada produto pela produção respectiva. Vejamos a incidência desta mesma produção, 800 unidades, porém em diferentes distribuições por produto. Aqui temos 3 diferentes produtos e seus respectivos tempos padrão. Aqui temos a produção ocorrida em cada um dos produtos durante um dia. E aqui os minutos produzidos em relação a cada produto e o total 5.875 minutos. Considerando as mesmas 14 pessoas e jornada diária deste exemplo, os minutos disponíveis resultam em 7.224. Então a produtividade é 81%, ou 5.875 dividido por 7.224. Sendo diferentes, para mais ou para menos, os tempos de produção de diferentes produtos em mesmos processos ou setores, então produções por produto, ainda que somem o mesmo total, no caso 800 unidades, podem decorrer em diferentes índices de produtividade. Exemplos. Aqui, a produção incidindo em maior quantidade em produtos de menor tempo padrão por unidade. A menor necessidade de trabalho decorrendo em menor quantidade de minutos produzidos para a mesma produção, em relação aos mesmos minutos disponíveis ou produtivos, resulta em uma menor produtividade. Aqui, a produção incidindo em maior quantidade em produtos de maior tempo padrão por unidade. A maior necessidade de trabalho decorrendo em maior quantidade de minutos produzidos para a mesma produção, em relação aos mesmos minutos disponíveis ou produtivos, resulta em um maior índice de produtividade. Outra questão relativa à quantidade de produtos é a tendência em direção a menores índices de produtividade quanto maior for a variedade de produtos em produção e quanto maior for a diferença de processo entre os produtos. Nesta observação, não estamos considerando eventuais trocas de ferramental ou preparação de máquinas. Consideramos sim a flutuação de ritmo de trabalho em sucessivas trocas de produtos. Esta tendência pode ser largamente reduzida com racionalizações de processos, padronização de métodos de execução, treinamento e capacitação de colaboradores, baixa rotatividade pessoal, polivalência de colaboradores, planejamento e programação da produção, etc. Tendo os diversos fatores que decorrem nos índices de produtividade sob controle, é possível avaliar de forma correlacionada a ocorrência de diferentes desempenhos em diferentes quantidades de produtos. Quanto maior for a variação dos índices de produtividade em relação à quantidade de produtos em uma dada produção, maior será a necessidade dos procedimentos de racionalização citados. Estes estudos também possibilitarão a avaliação do resultado de medidas que objetivem reduzir a influência de maior quantidade de produtos na diminuição da produtividade. Havendo esses registros correlacionados, será possível também estimar a produtividade futura pela quantidade de produtos a serem produzidos em dado período. Isto é possível através de simples fórmulas em planilhas eletrônicas ou algoritmos de sistema informatizado. Ampliemos um pouco o conceito de produtividade obtido pela relação entre minutos produzidos e minutos produtivos, para logo em seguida tratarmos do índice de eficiência e seus conceitos. A esta altura, alguém poderia indagar: e a qualidade? A produtividade considera a qualidade em relação aos custos, entrega aos clientes, etc. Também está ligada à qualidade dos produtos, pois a produção abaixo dos padrões de qualidade não deve ter seus minutos produzidos contabilizados para fins de cálculo de índice de desempenho da produção. Uma das formas de se desconsiderar os minutos produzidos relativos aos produtos com baixa qualidade é desconsiderar as unidades correspondentes na produção obtida, ou, como neste exemplo, abatê-las da produção registrada. Para tratar isto em minutos, basta multiplicar a quantidade de unidades com defeito pelo tempo padrão unitário correspondente. Neste exemplo, são 10 unidades vezes 7,23 minutos, igual a 72,3 minutos totais, que diminuídos de 5.784 minutos registrados inicialmente como produzidos, resulta em 5.712 minutos. Com isto, é possível o cálculo de produtividade correspondente. Caso a empresa preferir, é possível gerar 2 indicadores de produtividade diferenciados, com e sem os minutos de produção defeituosa abatidos. Obviamente, esses conceitos e procedimentos se agregam aos já conhecidos indicadores de qualidade da produção que a empresa mantém. Outra questão é que o conceito de índice de produtividade considera os minutos produtivos ou disponíveis à produção aqueles em que a produção é possível. Por exemplo, caso tenha ocorrido falta de energia, os minutos correspondentes são diminuídos dos minutos produtivos. Caso tenha ocorrido pane em máquina, da mesma forma,
os minutos correspondentes são abatidos dos minutos produtivos. Os gestores podem avaliar outras causas que justifiquem a diminuição dos minutos produtivos ou disponíveis, além destas duas citadas. Porém, a empresa deve ser entendida como um todo integrado. Assim, a falta de abastecimento e produção de setor anterior não deve justificar baixas produções de setores seguintes. Da mesma forma, a falta de abastecimento em matéria-prima ou componentes em geral não deve justificar diminuições nos minutos produtivos. Caso o fornecimento de matéria-prima, componentes, produção de terceiros, etc., realmente causem baixos índices de produtividade, então serão considerados nas causas de queda de produção que devem demandar planos de ação práticos para a sua eliminação. Passemos a avaliar o conceito de índice de eficiência, que, em resumo, é a consideração do desempenho focado em custo. Começamos a entender esse indicador apenas considerando o seguinte: se faltar energia elétrica, se uma máquina quebrar, etc., a maioria dos custos, como pessoal, etc., seguem ocorrendo. Então, a eficiência não considera paradas justificadas da produção. Outra questão é que a quantidade de pessoal considerado para o cálculo de produtividade é o que foi efetivamente empregado para determinada produção. No caso da eficiência, a quantidade de pessoal considerada é aquela que foi efetivamente paga. Por exemplo, 14 pessoas estavam na produção, mas 15 foram pagas, pois uma estava com afastamento por acidente, doença, dispensa remunerada, etc. Então, os minutos produtivos ou disponíveis são relativos a 15 e não 14 pessoas. Além disto, tem a questão da jornada em minutos. Se os 12 minutos de intervalo são pagos aos colaboradores, então, para a obtenção do índice de eficiência, não devem ser diminuídos da jornada total como foram para o cálculo de produtividade. Nesse caso, para o cálculo de eficiência, a jornada é, então, de 528 minutos. Os minutos produtivos ou disponíveis serão, então, 528 minutos da jornada paga multiplicado pelas 15 pessoas pagas, igual a 7.920 minutos. Os minutos produzidos, no entanto, permanecem os mesmos, isto é, também no cálculo de eficiência não se considera a produção de produtos abaixo da qualidade ou refugados. Neste exemplo, então, a eficiência ficou em 72%, enquanto que a produtividade ficou em 81%. A produtividade será utilizada para avaliar o desempenho da produção e a eficiência, o desempenho em relação aos custos. Uma observação: vale lembrar que o pessoal em produção, mas não vinculado à execução da produção, líderes, auxiliares, etc., não é normalmente considerado nos cálculos de produtividade e de eficiência, o que não impede a geração de indicadores que os considere conjuntamente. De qualquer forma, a aplicação de indicadores, cálculos de custo, custo-minuto, etc., tem inúmeras particularidades que devem ser consideradas de forma integrada, que não está aqui detalhada. Com as análises e demonstrações desse vídeo, apenas arranhamos a superfície de algo muito amplo e rico em geração de informações gerenciais. Para as empresas que não dispõem desses indicadores, recomendo que deem passos na direção de obtê-los, sem descuidar, contudo, da prática diária e urgente de identificar e eliminar as causas de queda da produção, tarefa para a qual os indicadores mencionados são auxiliares.